Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores, se não a maior, transformação na máquina pública brasileira dos últimos tempos. É sobre a reforma completa de como o governo compra e contrata. Pois é, essa é a pergunta de milhões, né? A resposta para isso está num processo com um nome bem formal: contratação pública. Só que o Brasil decidiu virar essa mesa e virou com tudo. E não é só um ajustezinho, não. É literalmente um novo manual de instruções para bilhões e bilhões de reais em gastos públicos todo santo ano. E isso mexe com todos os setores da economia. Então, para a gente entender essa história toda, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, esse novo manual de regras. Depois, como ele se tornou uma baita estratégia nacional. A gente vai ver também o papel crucial dos tribunais, que estão ali definindo os limites, né? E, claro, as consequências disso tudo no mundo real. Para no fim a gente se perguntar: e agora? Que nova era é essa? Ok, vamos lá. O primeiro pilar dessa reforma toda é a lei em si. É uma mudança de base, sabe? Na forma como o governo funciona. Só para todo mundo ficar na mesma página, licitação é basicamente o concurso que as empresas participam para vender algo para o governo. A ideia sempre foi buscar a melhor proposta, claro, mas o sistema antigo, nossa, ele já estava bem ultrapassado. E aqui dá para ver o tamanho da mudança. A gente saiu de um mundo de papel com jeitos de licitar bem engessados para um sistema que é digital por padrão. A lei nova traz coisas como o diálogo competitivo, que permite ao governo, olha que interessante, conversar com o mercado para construir soluções mais complexas. E ainda centraliza tudo num portal nacional de transparência, o PNCP. Isso é um salto gigantesco. Mas, é claro, né, toda mudança grande assim gera algum atrito. Um exemplo perfeito disso é a polêmica no setor de construção que foi levantada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC. O rolo todo é sobre a ordem das coisas numa licitação. Então, o ponto crucial é esse, a ordem das etapas. No modelo antigo, padrão, todo mundo mandava proposta e só no finalzinho a qualificação do vencedor era checada. Com a tal da inversão, não. Primeiro o governo vê quem está qualificado para fazer o serviço e só depois essas empresas que passaram no filtro competem no preço. O pessoal da construção civil argumenta que essa inversão pode até ser permitida, mas pode trazer riscos. Eles preferem que a qualificação venha sempre antes para garantir mais segurança e qualidade. Agora vamos para o segundo pilar, que é ver como tudo isso vai além de ser só uma nova regra e vira um propósito. As compras do governo não são mais só para economizar, mas para de fato impulsionar a indústria do país. Dá para imaginar isso como uma vitrine, sabe? Uma vitrine com os melhores produtos da indústria de defesa do Brasil. O governo basicamente criou um catálogo oficial, uma espécie de lista de compras estratégica. É como se ele dissesse para o mundo e para si mesmo: olha, é isso aqui que o Brasil faz de melhor e é isso que a gente quer comprar e também exportar. E não é um setor qualquer, não. A indústria de defesa representa quase 3,5% do PIB, gera quase 3 milhões de empregos e tem dezenas de empresas que exportam. O impacto na economia é, assim, gigantesco. E os resultados já estão aparecendo, hein? As autorizações para a exportação desse setor pularam de 600 milhões para 3,4 bilhões de dólares em só 2 anos. É um crescimento de mais de 110%. Isso mostra o potencial enorme dessa abordagem mais estratégica. Agora, o que é muito interessante nessa fala da ministra Esther Dweck é a expressão em condições especiais. O que isso sinaliza? Que o governo vai usar esse catálogo para facilitar compras diretas, talvez até sem licitação, para fortalecer a indústria nacional. É uma ferramenta de política industrial bem poderosa. Bom, uma lei nova e uma estratégia nova não valem muito sem clareza. E é aí que entra o nosso terceiro pilar, o judiciário. Mais especificamente, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que está tendo um papel fundamental em dizer o que essa nova lei realmente significa na prática. O STJ já está tendo que resolver umas questões bem cabeludas, tipo, a lei vale para casos antigos? Como o governo contrata um advogado agora? Qual a diferença entre punição criminal e administrativa? E se uma empresa de um grupo erra, todas pagam o pato? São essas dúvidas que os tribunais estão respondendo. E essas decisões, claro, têm um impacto enorme no dia a dia. Vamos ver alguns exemplos bem concretos de como essas interpretações do STJ já estão moldando o novo cenário dos contratos públicos no Brasil. E aqui a coisa fica bem interessante, porque essa distinção é crucial.
Olha só, na área criminal, a lei nova é vista como melhor, porque ela tirou um agravante da pena. Então, ela vale para trás, para os casos antigos. Faz sentido, né? Agora, na parte administrativa, a história é outra. O STJ bateu o martelo. Não retroage. Ou seja, uma empresa que foi suspensa pela lei antiga, bom, ela continua suspensa, mesmo que a lei nova tenha regras diferentes sobre isso. Essa aqui é uma mudança que abalou as estruturas. Com base na nova lei, o STJ entendeu que serviços de advocacia, por serem muito específicos e intelectuais, podem ser contratados direto, sem precisar de licitação. Isso é tão importante que levou até a absolvição de gestores públicos que tinham sido condenados por fazer exatamente isso no passado. Outro ponto que os tribunais deixaram bem claro é o da responsabilidade solidária. Se um grupo de empresas se junta para um projeto, para a lei, elas são uma coisa só. O erro de uma é o erro de todas. E a punição pode cair em cima de todo o consórcio. Recado dado. Ok, então juntando todas essas peças, o que a gente tem? A gente tem uma reforma gigante que se apoia em 3 grandes pilares: uma lei nova, uma estratégia nova e, claro, novas interpretações da justiça. Então, resumindo a ópera, a lei moderniza, digitaliza, mas também gera debate, como a gente viu no caso da construção. A estratégia, com o exemplo do catálogo de defesa, transforma as compras numa ferramenta para desenvolver a indústria nacional. E as decisões do STJ vêm para construir a segurança jurídica, que é essencial para esse sistema todo funcionar. E no fim de tudo, a pergunta que fica no ar é: essa revisão monumental de regras vai mesmo trazer um governo mais ágil, mais inovador e eficiente? Ou será que ela vai acabar abrindo a porta para novos problemas, desafios que a gente nem consegue prever ainda? A verdade é que o Brasil está no meio desse grande experimento, e o resultado dele vai definir o futuro da relação entre o Estado e o mercado por muitos e muitos anos.